sabe um pouco mais que somou má fé. Aproveitando que eu tô aqui regurgitando, fazer um pedaço de carne ali do frango. Tá até estragando. Eu acabei comendo macarrão puro e deixo aqueles dois ali. Um pacote pra semana que vem e um pra outra. Tem mais 2 semanas ainda do carnaval, não é? Tá entrando em uma, hoje é segunda. Hoje é segunda, né? Olhando ali. Aí, questões entre o machismo e a ira dele, que repercutia um nível de vingança perante o órgão sexual, ou como se ele tivesse que sentir que estava usurpando de mim algumas coisas que num dado momento, o que era desbravar, o que era cultura diferente. Num dado momento parece que ele de cara conversando comigo já ficava, e eu pensando, senti alguma coisa por mim, queria ver meu peito de qualquer maneira, na verdade, né? Aí a gente ficou horas conversando, tem algumas questões todas colocadas na internet. Quando estava naquele canal, estava contando minhas diárias, né? Coloquei como um senso crítico inicial, uma coisa meio que rindo, de repente parece que eu queria me entregar aquilo, e tomou alguma proporção, um significado. O fato de eu ter o nível de gravidade do jogo dele ter me cansado e me induzido a xingar muito e me defender do que ele estava fazendo comigo e estava sendo incoerente. Como um cara não tem intimidade com uma mulher nisso aqui, quer manter uma intimidade, quer dizer que está juntando, não quer traduzir, não quer entender, não quer manter uma conversa. Como assim se achar que é o direito seu? Não é o meu corpo. Aí eu fico imaginando que é da liberdade desse cara entrar dentro de mim. Eu já atribuía ele, tipo assim, eu mato ele no outro dia. Eu insisti com as situações aonde parte do pressuposto que você tem que indicar, em que ele tem que sentir o prazer de fazer o que ele bem quer e nem saber com a mulher. Isso é perversão com homossexual, eu baixo tudo, eu boto tudo. Aí de repente o cara quer que se descobrir, nunca viveu isso, nunca viveu aquilo, parecia de fato até isso. De repente se depara um monstro com uma intimidade, ou que quer entender, me ver, quer me achar, tá? Que como se estivesse chegando em casa, chegando um dia pra você, tava todo louco, com tesão do caralho, umas 2 vezes, ou ele só precisava saber que eu tava me cedendo a isso, ou vendo aquilo, pra ele se concluir, ou sei lá, desligando umas coisas totalmente sem sentido, que nem tinha prática da coisa em si. Uma coisa que trazia um somatório de egoísmo, um somatório de frustração. Mesmo assim eu tentei entender alguma coisa que poderia levar ele não ser tão rodado assim. Olha que bizarro. O tipo tá agregado a aprender, ou querendo aprender, e de repente ele ligava infinitas vezes, como se mesmo, sabe? Eu até tentei entender quando ele usou o recurso da ameaça, mas ele estava jogando para alto. O erro é como na própria delegacia. Tipo, o que você faz aqui se o próprio erro foi você ter acreditado? Não pode acreditar, eu já enterrei 4 maridos. Todas, o problema é que você é um otário, você pode... Como que você acreditou? Você não tem que acreditar. Como que vocês vivem sexo? Que eles têm plano A, plano B, plano C, então a minha renda social perante o mercado de trabalho foi ser escravo de todo mundo, porque eles não recebem só e nem querem receber. É muito bizarro o que eu passei. Então, o fato dele se submeter às agressões que se tornaram pesadas, para você ver como ele entendia. Então isso é uma quantidade de punhalada. Ele não só viu também pela intimidade, como pela minha forma de escrever, de conversar, e isso alargou uma quantidade de situações sem eu saturar o celular dele, querendo justificar e saber entre as coisas que estava questionando aquilo que eu sabia como homem é, a distância, não ver no outro dia, o que eu não podia fazer, o que eu também não fazia, o que eu faria por amor, sou amor.
uma quantidade de coisas, com toda forma de palavreado, como situações que eu queria contar a vida em um segundo e dizer um ato de fé de coisas aparentemente impossíveis, ou que é característico deles acreditarem, enquanto fundamentalistas ou alguém a falar. Eu me senti, nossa, palhaça, traída de todas as coisas. Eu falei, cara, eu estou isolada, eu vivo isolada, existe um ato de fé muito maior que eu vivo. Nossa, eu fiz ridícula, eu me declarei de tantas formas, mas muitas vezes me despedindo e bloqueando, porque, nossa Deus, era tudo tão... Aí num dado momento eu chorei quando você falou isso, falou aquilo, depois de me mandar foto, depois de me abraçar, e ainda sabendo assim, então tipo assim, eu sei que você gosta de mim, tá esperando por mim, quem disse que eu larguei você? Isso é a pior das... Não tem como enumerar as ameaças, as humilhações. Ou seja, todos os que me fizeram mal, eles tinham uma certeza muito grande que eu ficaria, que eu estaria ali, que eu era muito boa. Então eu tinha que pagar por isso, ou eles poderiam viver tudo, porque eu ia estar. E a decisão de não estar, por sentir a traição de tudo isso, é muito difícil para mim. Muda muito meu corpo, mesmo na cabeça eu vejo algumas coisas, então se tornou muito doloroso essa vivência de não poder estar do outro lado, de não poder xingar, ou de ver que eu iria agredir, de ver a crueldade da coisa. E que muitos casam e separam, é conveniente, se o dinheiro chegar, é conveniente para esquentar o relacionamento, eles aprenderem a trazer o melhor para a cama. Isso não existe para mim. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça, eu tenho que enfiar um peru de borracha no cara. Beleza, isso que é prazer pra mim e pra você, então eu vou ter que te tocar, vamos tocar, vamos lamber, vamos não sei o que, acho que algum platô da coisa, mas essa coisa de que nas quatro paredes tem coisas que não podem ser faladas, e que na rua existe uma outra etiqueta, e a gente vai julgar os outros com o que faz na cama, isso não existe pra mim. Isso é um ato de criminalidade muito grande. Sabe, acatar, manter o homem num platô, sendo que prostituir, virar mercadoria, não questionar o monoteísmo, a singularidade da mulher, a monogamia, que apresenta uma consideração de coisas para manter, para cuidar, para não quebrar. Essa desproporcionalidade, então pega dois, um com peru fino atrás, que é inocente pensar isso agora das mulheres e dos homens que têm ouvido. Porra, a mulher ontem enfiando o braço inteiro na bunda da outra, na bunda do... Nossa, cara, é só abrir. Qualquer criança isso acha, você entra ali, sexo pornô grátis, tem tudo. Os caras com aqueles vibrador fincando no rabo, eles querendo subir coisas grupais, coisas... Sabe? Não deve ser ruim, não é ruim você pegar... Pô, você tem o seu peito, até que ponto se vira um campo mimético, dizer que as mulheres, né, olhei lá as mulheres beijando, falando, não gosto de mulher. E num dado momento, quantas mulheres, até por ter sido estuprada, ter sido ferida, o que eu quero dizer, um pênis grande num dado momento, de todo dia eles estão se ferindo, não pode ser bom para uma mulher, se não é conversar do prazer dela. E não tem esse negócio a me dar um pênis pequeno. O que é estreitamento entre parto e não parto, quem tem dinheiro, quem não tem, a questão anal, a questão das mulheres, pinto versátil, que pro anal, né, não prefere, então não faz sexo com tanto, eu escuto tanta coisa, não faz questão de escutar, tá tudo livre. É quando alguém dá para, eu nunca vi uma mulher nua. O que é uma mulher nua? Eu sou um cara virgem, o que é pra você um cara virgem? Cadê seu pênis de borracha? De onde você tirou isso? Você quer que eu enfie o pênis de borracha? Aonde? Aí você abre lá, depois eu não consegui abrir. Eu tentei abrir outro, não mandei buceta pra Mohamed nenhum, o outro lá. Falei que eu mandei as fotos, falei, ih, cara, né, as mesmas fotos que estão na internet. Que eu falei, eu te mandar buceta pra onde a coisa, a pedra lá, pra conversar com o representante de Maomé, e tem, é bom ser isso mesmo, da questão do colarzinho, inclusive. Sabe? As coisas são... Cara, aí você associa tudo isso que o cara tá praticando na internet com casamento infantil,
com pessoas que são vendidas pela família. Isso não é aí até aí uma ova que não é. O cara comprou a menina, estourou e matou a menina no casamento. Meu Deus do céu, misericórdia. Imaginar morar com uma pessoa que as leis deles acatam isso. Não existe isso. O Irã é diferente. Não, não é. Você me desculpe, não é. Então nós temos questões muito graves mesmo. Na Índia, os indianos, todo mundo que começou a mandar pênis e ligar pra mim, da Índia, do monte de lugar, e na internet esse pessoal oriental já estuprou quase que todo mundo. No Japão, no monte de lugar, na África, aquela menina da travessia que os chineses estupraram a mãe, que a mãe se ofereceu para não estuprar a filha. Sabe? Alguns cientificismos e alguns serviços de inteligência que a matéria-prima tem que chegar para a bomba de todo mundo, para o comércio de todo mundo, e está 100% ligado a fingir que isso daí não acontece, se eles trouxerem tudo bem, e a marmita deles. O crime de guerra de russos, quando aquela ação das cadeias. O cara tá fazendo aquilo tudo lá porque não gosta de homossexual, será? Sabe? Passa a ser um outro grupo que faz para interesses sociais, dinheiro, só aquele povo. Os orientais são completamente diferentes de mim. Comida, hábitos bizarros, um monte de coisa, e a gente quer entender. Do outro lado eles estão preparados, mas o que é pegar o bolo? E por que algumas questões têm que ser uma política única só, né? Quem dá conta mesmo de organizar tudo isso, mas pela ótica, dá sim. Dá sim. É assim um efeito dominó. Não tem que fechar todo o turismo e entender quem morre e tal. E dá sim. O paraíso foi feito para dar sim. A inteligência das estações, isso aqui, isso não dá momento, isso vai ser aqui, proporcionar nossa travessia, isso, papá. Dá sim. Vocês não têm noção que foi apresentado para mim lá em cima, ou como as coisas se abriram. Então, já que você, né, ou você já estava aqui, agora é hora de você voltar, e isso tudo aqui sem você não funciona, ou vamos todo mundo junto, que não tem condição. Tem como você falar mais um pouquinho? Existe uma condição auscultativa, uma condição tal, porque a forma com que a coisa foi colocada para mim, sabe, é muito sistêmico e é um nível de seriedade muito grande que a gente coloca o céu como alto. Esse alarme que eu tô mesmo proclamando, apocalipse gravíssimo a quem já passou da hora de ir. Mas que tudo pode ser muito inteligente. Se está estourando tudo, essa festa que o povo tem tesão grande não. Ainda que, né, o que pandemicamente, eu nunca tinha ouvido falar em pandemia na minha vida. Entrou num protocolo de palco, que foi o meu palco, entre todas as agressões, entre o que eu suportei da dieta, entre para eu não me contaminar, eu não tinha renda alguma, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fiscalizando, eu tinha tudo. Deus colocou lei, isso tudo aqui, que depois você ainda vai avisar que isso daqui foi só coisa pequena. Foi tudo premonizado, preventivado para mim, profetizado. Aí quer dizer, o que é que ele já não fez para no fato ser conveniente ao agudo e já que tinha que masturbar e criar todo um panorama e fazer todo... Nossa, aquilo tudo me deu um nojo. Que isso? Você repetiu isso de novo, se não for cauteloso. Eu não tenho que falar isso era o básico. E se você não tem aí, é pior ainda. E você tá mentindo, como que você tá fazendo esse jogo todo num dado momento. O Face dele não anda mais com postagens religiosas. Ele usou a mesma foto, botou outro. Colocou restrito, já colocou restrito em outros momentos, abriu de novo, atinge aquele agudo dele, ele desbloqueia tudo, aí quer fuder. Só pode. Ou seja, também não conseguiu ninguém, porque a coisa já mudou uma trama. Tem que pagar. Aí num dado momento mostrou a moeda, ou tava fazendo não sei o que lá o quê.
mostrou a forma de dinheiro, documentos, negócio direto de voar, usando recurso para falar, nunca entrou num contexto como seria poder me ver ou dizer que é muito pobre, de repente tá passando necessidade, machucou na merda absoluta, querendo bancar de cansado, querendo bancar de coitadinho porque machucou, de repente não tava com nada, nossa, uma quantidade de coisa crua e incompetente. Aí começa a me filmar em tudo, mostrar em todos os lugares de trabalho, só que com uma liberdade para masturbar que não preocupava, ou até que ponto cada um conversava sobre isso e faziam isso, buscando pessoas. Tudo gerou uma poluição. Imaginar um casamento, uma festa muçulmana com grupo, nossa, não posso nem imaginar eu no meio desse contraste. Aquela coisa meio manto de cigano, ao mesmo tempo para ouro, igual porco para merda. As incoerências religiosas me deram nojo, as incoerências políticas alarmou tudo em cima de mim como um fardo. E eu ficaria totalmente isolada, eu não teria problema. E de repente se alarmou uma largura, ou não tenho o que falar, ou é a forma que virou de conquista lá, mas eu não sobrou mais nada para mim. Eu teria que encontrar alguém que entendesse um pouco do corpo, abraçasse aquilo com um amor profundo, que já estava muito além das necessidades, isso somou uma largura. Então deixa eu ver qual calça, qual roupa você vai na rua, de repente não tinha o que falar, de repente não tem peru de borracha, você quer? Você vai me comprar o peru de borracha, você quer ver o filho aonde? Como assim vocês usam peru? É normal os jovens conversarem, então onde você acha que você é jovem? É normal os caras conversarem, vocês conversarem isso, só que tem que ter... Nossa, sabe? Que etiqueta porca, sabe? Aqui algumas coisas são mais faladas, quando você escuta tudo, cutuca tudo, é todo tempo a infidelidade. Sabe, esse isolamento pela amostra, dessa quantidade de dias isolado, os poucos que eu vi, uma coisinha ou outra ali, entre os que pararam no balcão, um outro já sapateou no balcão, só passou, me viu sentada de madrugada embaixo de câmeras, assistindo coisa religiosa, eu só tratei o cara bem, às vezes eu faço questão, o cara já subiu, desceu, inventando situação, cada em cima de mim, casado. O outro foi pro quarto, desceu, passou de novo. Ah, você mexeria no meu ar-condicionado? Parece que não quer ligar. Não vou arrumar outro quarto para você viria aqui. Eu só durmo pelado e não sei o que. Não, moça, eu não vou mexer no ar-condicionado. Ia estar livre. A suíte do lado do seu quarto eu levo pro senhor dormir. Ah, eu tomo medicamento. Não, deixa pra lá então. Eu vou ficar nesse quarto mesmo. Eu pensei, será que esse homem queria que eu entrasse no quarto? E depois ele rodopiou umas 2 vezes. Ô moça, não vou mexer no seu ar. Infelizmente me ensinaram lá, eu já esqueci o que tinha que ver e eu tive que ir. Teve que arrumar um monte de ar-condicionado, mas moço, tá livre do lado. Você toma o seu remédio, você deita na cama lá de manhã cedo. Não, então não tá muito quente o suficiente, não tá muito quente tanto assim também. Eu já tomei assim, eu tô. Sabe? O outro, no dia que foi lá, levou 2 mulheres cagar, as 2 foram pra cagar a cama inteira. É tudo livre, porcosamente compartilhado. Caralho. As situações que ele, se a minha mulher ligar pro hotel, você fala que eu tô dormindo. O cara te impõe imaginar que em qualquer lugar, quando você tá namorando, casada, é uma faca colocada na sua garganta sobre constantemente. Você tem que estar pensando sobre todas essas coisas que implicam. O que a base fica como a base não fosse conversada, não fosse feita. A repetição não pode ser aceita. A frustração é sua. O que é que você não sabe fazer? Nossa! Sabe? Nossa! É legal, até entraria com o meu bebezinho. Amor, vem cá, eu estou vestido de vaquinha. Gostosona, vem, sabe, brincar, ou as brincadeiras. Até a hora que, sabe, você utilizar essa liberdade de brincar, de falar, ou até usar e comigo vocês não podem reclamar. Mas, sabe, o corpo nu que você gosta, poder ver dentro da liberdade da sua casa, o corpo nu, primeiramente, bem conversado.
com as coisas básicas. Ainda que, nossa, é bonito, roupas íntimas, calcinhas lindas, adereçadas, algumas meias, algumas coisas. Nunca usei, muitas vezes vai botar meia, botar. Mas tem coisas que são tão lindas, né? Que aí depois você. Ai, agrada, é tudo livre, vem em todos os lugares. Tem que ver no dia que teve a Anitta dançando, já com o cu quase todo aberto. O que foi os que chegaram da igreja? O que foi os que ficaram sentados lá embaixo, que desceram várias vezes para não ver no quarto, para ver ali? E eu era que tem que ver todas as coisas. A mulher, uma se cala, a gorda veio da igreja com o marido parou assim na minha frente, nem chavou um pouco, a mulher ficou um pouco chateada, o outro lá fora, conversando em grupo, e todo mundo falando, aí ele olhava da janela, mas ele tinha que enfiar a cara aí, comigo, eu ficava meio sem graça. Ela tá bonita, né, tá com um corpão, mesmo que eu não esteja com o meu corpão, eu trabalhava com o corpo, acho legal. Fica sempre tanta coisa tão frustrante pra mim, sabe? As pessoas darem um errado, vamos todo mundo transar com todo mundo, quem fecha a conta? Então por que são tão odiosos? Então por que diz que nem Deus? Então por que a doença chega para alguns? Então por que são tão racistas, sabe? Eu não quero manipular o cérebro de ninguém, sabe? Mas eu acho que é um momento evolutivo muito bom. Eu sei que num dado momento, poxa, eu sou tão aberta a questionar todas as coisas e dizer o que pode dar prazer, o que é isso e aquilo. Sabe, se eu for pra guerra pra matar, eu não vou trepar em cima de ninguém, nem gozar vendo um estourar o rabo do outro que deve ser estourado. Que ainda tem esses acertos de conta, sabe? E mesmo assim eu não nasci pra ferir ninguém, isso geram reflexos. Sabe, eu não sou daqui não. A Terra é minha, com a galáxia, com a Trindade, não tem como falar que não é mais não. Sabe? É tão pouco que não faz diferença vir para falar. Como é que vocês acreditarem? Assim que vocês fizeram com Jesus, né? Maria, porta Maria, como que é, né? Como que vocês fizeram coisas tão organizadas, tão ricas, tantas arrecadações incongruentes a todas essas pautas e funcionam com essas pautas. Não são tão porcos, né? Sabe? E eu levei a coisa ainda veio como um panorama perante as leituras, as religiosidades, e até que ponto você entende que ofereceu e pagou na moeda que podia, mesmo que fosse mais, para a coisa não se tornar. Caraca, ainda fica assim, safada você, errada você. Para que atendeu de novo, né? No contexto comum, até de a gente olhar outra pessoa seria assim. Mas existiu uma intimidade, existiu um campo de coisas que eu queria entender, e uma tristeza muito profunda somada a tudo isso. Se eu sentir que as janelas estão abertas, teve aí, ó, administrei quase que 4 meses, 3 meses, não sei, conseguindo não olhar nada. Gente, aquilo deu uma tristeza, chamou para um novo panorama, bonitinho vai ficar para trás. Já tá planejando alguma coisa contra você, eu já, né, por percebido, né? Até que ponto, né? Não adianta, não estou fazendo vistas grossas. Como que é capaz de mentir? Eles estavam me humilhando, me destratando, e não tem direito de fazer isso. Então eles não têm direito de pisar aqui dentro, as fronteiras têm que ser fechadas para determinado grupo. Ele tem que pagar. Ou pelo menos entender, arrumar a mulher dele, casar, fazer o que for. Esse dinheiro aqui você vai depositar no filho morto, entendeu? O dinheiro dele é sujo, ele é porco. Tem que ser punido. Ah, estamos em ato de fé. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, uma tristeza muito grande. No começo estava todo feliz, todo cantando. Tentando resumir um pouco, sair disso, que faz parte do contexto. Foi a última coisa que trouxe um balaio de gato, está trazendo um panorama colocado. Só que ele queria desbravar e achar lugares vazios para ele estar. Ele estava dentro de um carro, andava com um carro, depois passou a não andar mais, depois eu esculhambei ele inteiro. Num dado momento, em lugares absurdamente escuros, que não dá para enxergar ele. Estava no meio do mato, isso e aquilo, e às vezes parecendo que estava escondendo de alguém, como se fosse comprometido, olhando para o lado, vendo se não ia ouvir, procurando cantos de fora da casa. Num dado momento eu vi, eu printei algumas fotos, que eu vi beleza naquilo. Existiu coisas transcendentais sistêmicas, do qual também, como eu coloco a situação e a entidade anti-prioradificante das coisas,
os paradigmas e paradoxos, como eu sou muito valente para estar em qualquer lugar, por alguma forma de amor, entender que as pessoas têm algum direito e alguma seriedade. Eu retomei, recoloquializei essas coisas. Acho tão triste num dado momento, sou otário, eu sou louca ou qualquer coisa assim também, né? Seu mundo virtual. Como assim? Então, se você não acredita em mim ou isso, aquilo, mas para isso eu sirvo? Ah, deixa de ser ridículo. Aí você tava jogando com todas as coisas. Uma dele ser menos ridículo e ainda parar de se mostrar para os outros como muçulmano. Então ele não sei como, a quem ele colocou a mesma foto, a quem ele somou partes de coisa, eles não, a maioria não se importa. É muito broxante pessoas que não se importam, que tem esses prazeres. O cara chamar uma cidade inteira para transar em cima da mulher dele dopada. E além dos limites da mulher, fazer qualquer coisa, gravar o nível de perversidade de um homossexual bizarro, um criminoso, um monstro. A maioria não importa. Tem prazer com um cara que quer ver um homem transando com a mulher, outras mulheres. Sabe? Fica mais fácil se soltarem mais. Até onde já fizeram tudo que tem direito e algumas coisas totais se tornam compartilhadas. Por que vocês não arrumaram o mundo e evitaram alguma miséria? Ou fecharam a conta disso? Tão triste, sabe? Sabe, eu repeti, eu tive um momento, colocar assim, momento livre, de poder ficar entre um ficar e outro e achar que podia repetir, ou ficar frustrada de determinadas coisas, ainda que eu pensasse muito antes de querer beijar. Eu tive que conhecer alguns momentos mais livres de poder me sentir sexual, hoje um pouco, que eu vou poder conhecer alguma coisa de preliminar, olhar o corpo humano, as mudanças humanas perante todos os médicos, a quantidade de trabalho de dia sozinha, voltando para casa sozinha, cuidando de todas as coisas sozinha. E eu me vi rotativa sobre algumas questões, sabe? Que os pais deveriam ter pensado ou começar um novo lugar, ou ter que começar de novo. Me senti o que é uma coisa perto da outra num dado momento, passou um tempo, você ficou com alguém no lugar, ou você na festa, as mulheres, um monte de homem em cima, qual que paga mais caro, ou qual que se apresenta mais rico. Num dado momento você vê duas pessoas disputando isso de um lixo. No lixo. Eu nunca tive essas experiências de sexo de não sei quantas horas, sabe? Eu acho que eu saí em prejuízo, sabe? Às vezes eu achava, tá suficiente, pode descansar, eu tô com você aqui, depois a gente vai, né? Essa coisa de você otimizar, pode fazer, vai duas vezes, né? Assim, sabe? A coisa do oral, a coisa do eu ainda acho que, sabe? Pode usar, pode... ou alguém vai ser aquilo que você não esperava, ou criar uma trama que vai ter algumas compensações, mas, sabe, essa coisa muito corposa que tem que mostrar pancadaria demais, sacudição demais sem necessidade, se não for inventar, trepar até no teto, porque senão não vai repetir, não dá certo, não tem a base da... Não gosto. Não gosto. Acho que as coisas se tornaram muito difíceis. Eu tô tão aborrecida. Fiz miojo, a carne ali, eu tô tão aborrecida. Não adianta falar que eu tô bem. Sabe, o cara tá ganhando uma nota, ele queria, né? Eu acho que tudo tem um preço, eu acho que o outro não pagou até hoje. Eu acho tão injusto. O outro aqui nunca foi preso. Agora encontrou Jesus. Todo mundo quer saber por que ele nunca foi preso, todo mundo quer saber por que ele foi ostentado com rendas irregulares. O outro lá pagou de família, fez uma filha, ganhou méritos, tantos méritos nas minhas costas. Mérito para se tornar parte da herança, que ele nunca nem se preocupou. Quando a mãe dele foi internada lá, ele estava igual um bicho, eles jogando. Nossa! Eu tendo que ver todas essas coisas, entendendo que eu ouvia todas as coisas dos outros,
num mundo desconhecido, num lado sempre desconhecido. Quanto mais eu ficava, menos era o meu lugar. Eu tenho que lutar, tá faltando eu lutar um pouco mais, não, eu vou lutar. O outro só quer um pedaço da minha pela. Nossa. Para tentar enumerar qual que foi menos pior. Na condição da corrupção e que impliquem a gente colocar o atravessar da rua da educação física, o largo e o restrito de tudo que implica. Por exemplo, num dado momento não tem determinadas leis para os coitadinhos da África e dos árabes, eles não tem que ter acesso, alguém tem que se vender o combustível. Não, não tem não. Não tem. Não tem direito de fazê-los mais ricos, além de tudo que eles fazem. Não tem. Independência comprovou, eles não têm esse direito, eles não são. E eu mandei recado para todo mundo, são assassinos. Como limpar tudo isso, né? Como calcular o valor moral da capacidade genial que eu mereço receber? Tô deixando tudo mastigado, né? Psicanalitizando todo mundo. As pessoas gostam de ver o sofrimento alheio, a mudança corporal é riquíssima, o combo eu deixo só a parte boa, né? Ah, se não tiver a prática do governo que não fecha a folha, tem que ter essa teoria prática aqui, com essa fé. Não conheço não ninguém que fez. Sabe, eu tô mais forte agora, mas eu tô com um papel de sofrimento. Uma película. Mais ou menos organizei algumas coisas na cabeça, não sei quanto que eu vou melhorar um pouco. Não imagino ninguém nesse lugar encostando a mão em mim. Eu não quero ninguém para compartilhar miséria e fracasso. Não quero ninguém para me fazer mal porque o outro fez. Ou porque assim você se tornou presa fácil. Mora sozinha? Como assim uma pessoa me respeitar? Mesmo morando sozinha e ainda com a idade que eu tenho? Eu sou jovem e eu tenho tempo. Você, sua velha baixa, eu, velha baixa, não falei nada do que você precisava ouvir pela forma com que você se apresentou para mim e como você está se demonstrando. Ainda que, né, a mamãe deles nunca ensina os bebezinhos, tadinhos, né? Não são praticantes, ele não recebeu dote suficiente, ele não achou com tanta puta livre, por que ele vai, né, começar a trabalhar cedo? É percebido isso, né? Então eles querem estar com aqueles que estão lá, como que faz aquilo, né? O ouro, todos são os transitadores de ouro e dinheiro fácil para praticarem tudo isso daí, o que é, né? A verdade real do ouro que está na China, o ouro que está na Rússia, o ouro que está nos Estados Unidos, e são históricos diferentes, perante produções e guerras e tramas, conspirações, tragicidades, quando a maioria não quer saber qual que chegou com menos mais inteligência. O ouro saudita, como que alguém pode dar tanta coisa cara, né? A mulher do outro merece, sabe? Nossa Senhora. Para que era a puta rodada do ministério, nos ministérios, né? A bonitinha, isso, aquilo, e deixa, né? Que já falou de abandonar o marido. Os bons de foda pra caralho, os bons de foda da política brasileira. E que as putinhas transitam livre. Se não come o pai, come o filho já dá bunda ou assim, fala isso, aquilo. Os escândalos das políticas, né? É como que chega alguma coisa com tanta fartura, se tornam tão soberbos, joga o carro não sei aonde, joga o dinheiro, estão sempre mostrando pilhas de dinheiro, e o ouro e as extrações de lugares que são sempre miseráveis, o que é mesmo, né? Quantas vezes eles precisam abortar, mais transar, mais contaminar, mais estuprar. Então criaram alguns imperativos de degustação diferente, todos os estupradores do planeta. Aí você se culpar quando a questão da hipertrofia tem uma gravidade do campo hipertrófico e não necessariamente, né? Se culpar. Pouco tempo no campo acadêmico, meu osso é assim, esse volume estava irregular. Foi quando eu sentei para agradecer. A gente tem que voltar nessa pauta. Talvez eu fale diferente, fale igual, tenho que falar igual, num dado momento, falar diferente, deixar uma dúvida. Né? Na frente do espelho, eu não me retrato se eu tinha carboidratado os 12 quilos. Subi 12 quilos assim, depois do campeonato, mês e meio.
Sentei naquele espelho enorme que eu coloquei, sem moldura, enorme naquela sala vazia. Veio o clímax, veio a cadeira, a perna dobrada, ou a cadeira virada, eu não me lembro se foi aquele dia da cadeira. Foi a perna dobrada, eu horas olhando para mim, meu peso estava ideal. Eu só queria parar um pouco, ajustar e agradecer, porque não era nem mais 2 quilos, como era segurar aquilo, não era uma questão só de corpo. Meu Deus, eu quero agradecer. Só quero manter, eu preciso te agradecer. Agradecer. Sozinha, aquilo foi um tempo sentada ali. Só preciso manter, mas eu tô tão cansada. Mas eu só queria te agradecer. O corpo tem um universo. Você mudou o meu corpo, me mostrou tantas coisas. Coisas até, né, eu não coloquei o termo alquimizadas, que eu me culpei, mas que funcionam e que é, né, sozinha. Sozinha. Mas bem que você podia falar que me ama, dar algum sinal maior, Deus. Jesus, você podia falar comigo, mandar um sinal, aquela casa que tinha aquele monte de prego, parecia só um monte de crucifixo. Aconteceu essa coisa diferente com a menina que saiu dali, parecendo que estava endoidando, mas estava o relacionamento trazendo umas tramas, ela ligava, perambulava de madrugada, não estava dando certo, estava sentindo coisas tais, foi embora. E eu fiquei. E ela entrou Janaína, fui limpar lá, um monte de sal grosso embaixo dos negócios, também tinha tanto prego naquela parede, mas parecia de lugar católico, não sei. Eu fiquei sozinha naquela casa, o palco ficou pra mim, eu não me retrato quanto tempo eu namorei, e aquele foi José Roberto Bernardes Pimenta. As brigas foram tenebrosas, uma incompatibilidade, eu não queria que ele fosse embora, e ele tinha que ir, e eu sabia que ele ia. Eu não aceitava algumas coisas, não via resposta para a coisa andar. Problema do trabalho, as ameaças já, o cansaço já se tornou saturado, contas para pagar, ele estava consumindo também muitas minhas coisas, ainda não era esse problema. Era totalmente incompatível, como mudar a vida dele e ele não voltar, e conversa fiada já estava muita coisa ao mesmo tempo, muitas variáveis. Eu só sei que isso aconteceu quando eu consegui mandar ele embora. E eu vi aquilo tudo como um fator revelatório, que eu ainda tinha que dar algumas coisas para ele. O cara devia ter viajado com coisa de gente de... fez programa, sei lá o que. O cara voltou com o cinto da Zoom todo na data. Eu achei que o cara tinha morrido, alguma coisa aconteceu, como se ele tivesse morrido. Eu entrei numa condição de fé depois, mas ele criou um palco. Eu não consigo lembrar se essa situação aconteceu, começou a acontecer antes de eu conhecer ele, essa fala primeira, não foi. Ele já tinha ido embora, mas já existia uma trama pesada de andar pra lá e pra cá, com os viados que me carregaram pra lá e pra cá. Eu atingi um plato, não. Aconteceu antes dele. Que até eu fiquei sozinha e eles iriam me levar nessa boate, e esse José ia acontecer. Eu não me lembro, eu atingi situações... É lúcido, mas eu senti, aconteceram situações que mudaram esses portais. Eu tive muita vergonha das coisas que eu vivi, que eu falei. Mas sabe, foi sozinha, eu não tinha... Os viados queriam que eu fosse, só tem homem lá, vão sair com a gente, tá com preconceito da... Não é isso. Eu falei, ó, nem vou tomar lava perereca não, hein? Eu não vou. Que aí surgiu esse José. Dia na noite, começava de madrugada, eu tava com sono, não vou tomar banho. Eu acho que eu tomei banho, né? Eu fui toda exótica e tal. Mas eu não sei colocar o roteiro correto, como a coisa começou. Não faz sentido. Tentei muito lembrar se foi antes dele. Se entre ele sair de casa, que eu comecei a sentir as pulsações que me faziam parar na frente das coisas, e somou uma quantidade de estresse, eu de fato botei uma pessoa morando dentro de casa, mas não. Vivia, ele vinha alguns dias, ele também ia na casa dele, mas ele ficou vários dias na minha casa, mas eu ficava trabalhando. Depois que eu fui na questão do psicólogo,
estava na Profitness ainda. Estava vivendo esse estresse com ele ao mesmo tempo. Não sei, eu estou tentando entender a questão da revelação. Foi sozinha. Sei se eu estava pronta. Não faz sentido. Ele não estava comigo para isso acontecer nesse dado momento de agradecimento. Do berço. Eu também fiz essas compras todas, ele já tinha ido embora. Eu estava seca, eu estava magra. Quando eu fui na boate, eu ainda estava seguindo de peso. Eu já tinha passado campeonato, eu estava com peito, né? O negócio eu tenho peito. No outro momento que fui lá, tem buceta, tem tudo, já que eu estava satirizando mulher, sei lá, né? Somos mulheres quase perfeitas, temos silicone, temos músculos. Só não temos buceta, eu tenho tudo. Não me lembro. Deus, Jesus. A vida perfeita, eu só queria agradecer, você podia falar comigo. Por que você não fala assim, eu te amo, e me dá um sinal? Aí meu celular num canto, e depois alguma coisa aconteceu para os roteiros que Deus começou a mostrar, tem algum filme, não sei se é no Todo Poderoso, que tem alguma coisa com o celular, eu não me lembro. Ou algum lugar que tem sinal no celular, não vi de novo, vi isso uma vez na vida antes, depois nunca mais. Algumas coisas viam, a internet buscava as coisas, faz um senso crítico, um senso engraçado. Aí aquele sinal, aí o meu celular, que meu celular ainda não tinha começado a falar comigo. Criou um panorama mais raso e ao mesmo tempo sistêmico dentro daquela casa, completamente diferente da situação de... Agora é espaço, é outra questão. Outras iluminações, parou aquilo lá, eu tive catabolismo, eu tive perdas, eu tive frustrações, eu tive ter que voltar, reorganizar em vários lugares, criar um panorama. Nossa, Deus, você podia falar que você me ama. Eu te amo, pipipi. Não. Assim, dá pra repetir? Eu tô ouvindo sinais. Foi ali naquela casa que também aconteceu a questão de só ouvir Jesus. Existiu, o que está falando? Jesus, eu tô ouvindo. Mas se sou eu e através de mim, ou tá fora de mim também, tem um complexo maturacional diferenciado acontecendo, que também é algo de fora. Entrou alguma coisa dentro de mim quando eu comprei o cesto. Como assim? Você está falando que eu vou ficar grávida? Não, é isso que eu estou ouvindo. Você mandou comprar o cesto, você está me trazendo uma história de luz e de coisa que tem a ver com Trindade, Jesus. Como que isso vai ser? Esse José já se foi, nem era ele. Como que isso vai ser? Eu nunca quis ficar grávida, nunca pensei em ficar grávida, eu não tenho marido. Meu trabalho não dá recurso, é muito sistema. Como que isso vai ser? Criou-se um campo civilizatório, multicodificatório. Aí de repente entra um coloide. Como assim minha visão de repente adquiriu uma visão muito larga? Meu olho parece que veio aqui. Eu tive 2 batimentos de alguma coisa que estava dentro de mim. Como assim? Parece que eu tô pegando 2 pulsos, eu tô com 2 corações. Eu tô vendo isso. Tem alguma coisa diferente dentro de mim? Não tem? Tem como você mostrar? Porque aquilo veio para um olho só. E de repente voltou pro outro junto. E virou uma visão muito, muito diferente. Eu falei, minha Nossa Senhora. Eu falei pro cara, eu falei pra mãe. Eu falei, não sei como isso vai ser. Eu falei pros meninos. Eu acho que eu já tô grávida. Como isso eu não sei. Eu tô grávida de Deus. Eu falei isso. Nossa, Deus.
A mancha deu golpes na barriga. Eu trunquei com ela. Eu quero o golpe dela. Eu nunca quis ficar grávida. Eu nunca tive negócio de gravidez psicológica. Eu nunca daria golpe na barriga de ninguém. O que ela teve a coragem de fazer? Eu falei, mãe, eu tenho que contar pra você. Eu tô sob uma condição de fé muito grande. Ela estava dando golpes em igreja. Era ela quem ia me destruir. Muito mais. Só que eu falei que minha inocência é tão grande. Eu muito numa promessa. Isso em 2005. Eu vou ficar grávida de Deus. Eu não sei como é que é isso. Eu já vi ela falando isso. Todo mundo fica grávido. Revelação do Espírito Santo. Ela confessando isso. Com uma mulher que estava frequentando a casa dela, que não tinha onde mais ter filho. Estavam prometendo, acho que já era uma moda na igreja. Ela estava operada. Ela estava destruindo a minha vida, me destruiu, botou de louco, que ela estava dando esse golpe, ou usando um recurso onde nem mais isso iria, como se ela acreditasse isso, ela não acreditou em mim, amarrou uma história, que todo mundo queria me destruir. E atingir esse platô máximo. Entender que eu tô cega para muita coisa, enxergativa para muitas outras, eu não posso enxergar o outro lado, eu não posso mais rebaixar, eu não vejo que nada vai ser para essa vida, eu acho muito injusto o que está acontecendo, a minha frustração e a minha fúria é muito grande, e eu tenho que trazer essa fúria para essa condição apocalipsível a quem? É muito doloroso tudo isso, e eu não fiquei em função disso, eu vou engravidar, nada disso. Mas existiram situações que trouxeram um panorama tão natalino. Mas eu ouvi, acreditei aquilo tudo sem nem estar passando por tudo isso que eu estou passando e ter atingido esse platô da coisa. Mas aquilo veio buscando um naturalismo, aquilo trouxe um estado radical que eu falei, é comigo? Eu já vivi isso? Nossa. No momento que eu não queria nunca mais lembrar tudo isso, nunca mais falar, Deus, você me abandonou. Quantos desertos de profundidades e alturas que eu posso atribuir que foi um desertinho. Nossa, como eu quis esquecer tudo isso, meu Deus. Como eu chorei dias e noites, como eu tive que amarrar tudo isso e entrar num campo cientificível, o outro, nossa, ó, eu não sei como que eu tô chorando, aqui eu tô quente. Eu não posso lembrar. Eu não posso lembrar. Nossa, existiu um campo que eu tive que ficar tão sozinha. Existiram vários. Mas esse, dentro daquele apartamento, as coisas que eu fiz, os lugares que eu tive que ir, as coisas que eu tive que enxergar para desbravar esse campo, enfiar isso na minha cabeça num dado momento. Como eu vou enfiar isso tudo na minha cabeça? Tudo que tá na minha cabeça tem uma situação multigalaxiável muito maior. Em zonas de reserva, ainda que não pareça, eu tô muito cansado. Eu me sinto muito enganada, sabe? Eu não quero vitimizar, eu não tenho que convencer uma pessoa que algo levaria a pessoa a atingir um financeiro, atingir um reinado, achar bonitinho, feio ficar bonito. Existe uma... Não, isso é um estupro, isso é bizarro. Eu me sinto muito violada, mas eu quero muito que Deus pese a mão. Que essa pessoa seja humilhada. Só que quantos anos se passaram e eu só fui descendo. Me tiraram tudo. É importante que uma pessoa me veja bem, um pouco bonita ainda com idade. Como uma pessoa feliz, entendeu? E não é jogar na cara, vem cá que eu vou vingar isso, não. Então não faria sentido eu estar em função daquela pessoa. Então eu acho muito justo. Gente, aquele celular, e depois veio o filme, num dado momento gente, eu sou uma cinematografia inteira, ou eu já adequo a toda a cinematografia, mas eu verei um espaço largo, um espaço de fora, um espaço a não ser considerado. Um ente que, querendo ou não, então eu tenho que carregar toda a culpa. Então, coincidentemente, as coisas encaixam.
Quando você se torna uma totalidade, você se torna mais fora, mais relativo, mais sistêmico, mais deficiente. Gente, quando eu acordava com os luzeiros e me mandando em alguns lugares, entre igrejas, entre coisas, existiram alguns milagres minuciosos. Força seu olho. Olha como está dentro de você. Ó, vou te mostrar que essa mulher vai começar a desmaiar. Com o seu próprio olho ela vai melhorar. Fui num lugar, nem sei aonde foi aquilo, não sei se foi dentro do Shopping Vitória. Senta e fique sentado. Eu colhi a fé das coisas. Olha para aquela mulher, a mulher começou a desmaiar. Eu, como assim? Eu tô derrubando a mulher, tô matando a mulher, mas minha fé tá... Moça, me ajuda, moça, pelo amor de Deus, me ajuda, moça, me segura. Eu tô desmaiando, tô com coisa muito forte, tirando minha energia. Não, moça, eu vou te ajudar e você vai ficar boa agora. Você vai ficar boa perto de mim. Sei nem quem é essa moça. Hoje passar alguém falando, nem sei quem é. Moça, eu tô ficando boa. Falei, meu Deus, onde isso vai? Dentro de um ônibus. Falei, será que eu posso tirar a cegueira de alguém? Um senhor com óculos, narizão, umas coisas assim. Aí o sentido e a coisa vinha dentro de mim para que eu tivesse que ficar olhando para o homem. Eu vou fazer ele tirar o óculos para você ver. Aí o homem tirou o óculos. Olha nos olhos dele. Sim, Deus, mas e daí? Até entendo. Você está me consumindo, está consumindo um homem, curas acontece o tempo todo, está tudo muito solto. E existiram coisas tão sistêmicas que impulsionaram algumas reagências que me assustaram. Aí falava, tá vendo isso daqui? Isso aqui é o básico que já está ornamentando você. Só isso. Você não veio para isso aqui agora, não vai ser só assim. Tá? Em um dado momento tinha um espaço enorme, a amostra, a coisa caía. Isso daqui já foi uma situação muito cansativa para você. Tem que te botar no estado mais para seguir outras coisas. Mas lembra da cara de todos eles? Esse era branco, esse era preto, esse era aqui, isso tem um propósito. Ou esse estava assim, ou esse estava em pé. Será que eu vou lembrar isso tudo? De repente aquilo trazia um panorama de conexões que faziam tanto sentido. Num dado momento você tem que entrar naquela janela e futurizar tudo isso. E aquilo já se traz osmótico, inconsciente, era permeável, era combustível, era transportável. Eucaristificador, abduzível não era uma pauta ainda. Ressurreto, ressurressorível, crucificador a quem? Já tô falando um pouco, né, do negocinho ali, né? Quero só resumir, já falei, mas eu chorei tanto. Falei, eu tô falando com Deus diferente e é comigo. E quando a coisa amarrou num contexto de um jeito, como assim a sua linhagem sagrada? Não, é lógico que sou eu. E num dado momento, a coisa transcendentalmente que você tem que se responsabilizar por essa coisa. Autoapostólica, autograndestrificadora, autocristandade, é ser um pouco de todos, um de cada vez, e cada um ao mesmo tempo. Existem situações minuciosas, não é um swingamento. Nossa. Vou comer, eu não comi. Eu comi o pacote de amendoim, hoje já deve ter crescido ali, que o fogo é alto. O suco esfriou, tomei a Coca-Cola. Tinha comido logo cedo uns 2 pães, um doce na padaria, um lá, um copo de leite. Aí eu dei uns goles na Coca-Cola, comi R$5 de pão de queijo, depois a Coca-Cola 0 de 600. Acordei, fiquei tomando muita coisa na minha cabeça. Aí acabei comendo o pacote de amendoim também, mastiguei, dormi. E agora o meu que está pronto com uma carne estranha. Que já estava estragando, eu lavei bem. Essa minha tristeza é muito grande. Eu mereço muito alguém que eu não preciso falar tanto. Eu não encontrei ninguém. Meu ex-namorado era bom, sabe? Era aquele namoro mais inocente.
Mas eu não vi, era o tempo, não. Não sei se é nada disso, aqueles 3 namoros, mas foram 3 namoros bons. Eu digo o que me respeitou muito, que era apaixonado por mim. A gente nunca fez nada, nem dava beijo muito longo. Eu corria disso pra ter sufocado, eu tinha vergonha. O outro gostava de mim como uma pessoa boa, Cristiano, mas né, era diferente, mas ele era bom. E o outro, ele era cuidador, ele era namorado, não tinha não tinha essa necessidade também, mas não tem, sem precisar falar. E eu vou me tornar uma pessoa que tudo eu falei, que tudo cansa, ficou uma coisa pedinte. Nossa, como que eu fui humilhada por aquele cara de Aracruz. Como que ele esperava eu fazer todas as coisas, estimulava eu fazer tudo, me sugar de todas as formas e jogar isso na minha cara. Aquele cara me estuprou a alma. Mudou muita coisa, ele agiu de muita má fé pra me enganar e ficar descansado. Aquele cara merece muito ser punido. Eu ainda tô levando que o que eu vivi com esse cara a grade, chamando, que eu acreditei na coisa boa. Eu acho que foi produtivo, eu soube otimizar o contato, mas foi. Cansou muito a minha cabeça, me trouxe muitas frustrações. E o mundo, né? O que é o mundo? O espaço, e não todo mundo lê ao mesmo tempo, não traduzir ao mesmo tempo. Imagina se ele falasse a minha língua, em que momento algumas coisas são vantajosas, seriam instintivas quando você quer compartilhar algumas minuciosidades, até na cama. Por que uma pessoa não tem que se dedicar, entender que precisa aprender, tá pronto, sabe? Alguém que eu não precise falar tanto, e se eu errar, não é enganar. Nossa, você faz tanta coisa, eu entendo, você tá cansado, ou nem falar. E ele parecia que tinha essa compaixão, ele usou alguns critérios que me convenceram, eu meio que caí nos braços virtual. Aí o cara vai e me bloqueia, me bota em estados de frustração, caralho. Eu me senti muito traída, muito usada, mas eu otimizei a situação para abrir um leque, abrir questões dentro de mim. Usei as máscaras, foi muito cansativo. O outro foi muito mal com cara de santinho italianinho, foi muito cruel. Aquele cara podia ter me contaminado e ele falou pra mim como que eu queria contaminar você. Vá buscar sua avó no caixão. Ninguém fala isso pra mim. O cara ganhou a liberdade de falar isso pra mim comendo na minha comida. Se eu botar a mão no dinheiro que você ganha, pra mim, na minha mão, ele vai ser muito mais rentável. O cara me puxou pra baixo, eu ajudei aquele cara tanto. Eu queria tanto que aquele cara desse certo e seguisse a vida dele num dado momento, que eu via que não dava certo. Foi muita maldade. O que esse cara aqui fez comigo, o que eu passei na delegacia, o que podia alguém ter me respaldado de alguma coisa. Aquela Luísa tem que estar na cadeia por aceitar, receber e falar coisas que eu não fiz. É tudo muito cruel. Como que pessoas do Ministério Público fizeram acatar isso, fizeram me ameaçar. Me deparar com essas coisas todas. Não. Foi muito uma coisa atrás da outra. Nossa, ficou sem caldo, cresceu mais. É uma bosta. Mas eu comi assim, é uma bagunça. Cara, eu tô muito ferida. Eu, como selecionei algumas músicas que eu não ouvi, já enjoo. Eu vou fazer as minhas leituras, eu vou continuar, eu quero acabar com isso. Eu tô vendo a luz no fim do túnel. Mas ainda é tudo muito virtual pra mim, sabe? Eu só falo as coisas que eu ainda falo porque eu tenho um respaldo muito grande. E mesmo assim eu tenho um respaldo muito grande para corruptos e para pessoas que nunca acreditaram. Nada. Não fazem a fé do vivo, fazem a fé do morto. Mas eu acho que as coisas que eu escrevo que estão gravadas aí, sabe, algum kardecista, ninguém, quase não vejo ninguém mexendo para fazer leitura nas coisas. Né? Melhor o mundo do que ela, né? Ela deve estar abraçando algum poder, não entendeu, é o diabo. Não é. Muito chateada. Muito chateada. Bom que eu chorasse um pouco antes de ir. Eu chorei um pouco tomando banho cedo. Bom que eu chorasse um pouco, né? Mas antes de ir trabalhar,
tá bom não, sabe? Mas eu tô seguindo, tô falando, né? Eu tive pior. Tá todo mundo esperando eu melhorar por conta, né? Que é um prejuízo incalculável, né?